Muito bem, meus irmãos, nós estamos hoje chegando ao capítulo 40 do livro de Gênesis. E nós estamos naquele mesmo cenário do domingo passado, com José na prisão. E o título da mensagem de hoje é o mesmo do sermão anterior. Se você não pôde estar aqui no domingo passado, eu sugiro que você separe um tempinho esta semana e veja no YouTube o sermão Condenado à Prisão. Então hoje é a parte 2. No domingo passado eu mostrei alguns aspectos da postura de José quando ele foi aprisionado. E relembrando, é importante destacar que a condenação à prisão, ela se torna mais dolorosa quando ela é injusta. E foi sobre isso que nós falamos no domingo passado. Também falamos sobre como podemos reagir à injustiça. E há uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, é um conceito que eu gosto sempre de repetir, porque isso é muito importante para a minha vida e espero que seja para você também. Nós não somos responsáveis por tudo o que nos acontece, mas somos responsáveis sobre como reagimos ao que nos acontece. Então essa é uma outra verdade muito importante de José, em diversos momentos da sua vida, sobre como reagir, mesmo não sendo ele muitas vezes o responsável por algumas situações muito difíceis que ele vivenciou. E a terceira verdade que nós apresentamos no sermão do domingo passado, foi que nós podemos ser condenados à prisão, mas ainda assim experimentarmos o favor de Deus e dos homens, ao fazermos o que nos cabe fazer. E nós falamos sobre isso baseado em Gênesis capítulo 39, versículo 22. E José fazia tudo o que devia fazer ali. Ali aonde? Na prisão. Então o fato de você estar numa prisão, não significa que você tem que adotar uma postura de vítima, dizendo daqui ninguém faço, sou uma vítima dessa situação, não tem nada a fazer aqui, vou cruzar os braços, vou me afundar na depressão. Não. Mesmo estando numa situação que represente um aprisionamento na sua vida, seja uma prisão literal ou não, nós somos desafiados a reagir dentro daquilo que Deus nos capacita para reagir. E hoje eu quero falar então sobre mais algumas lições que nós podemos extrair da vida de José nesse tempo de seu aprisionamento. No capítulo 40, nós somos apresentados a dois outros personagens. Dois homens muito importantes no reino de Faraó foram mandados para a prisão. O copeiro e o padeiro, por causa de uma ofensa a Faraó. Eles experimentaram aquilo que é muito comum nos regimes totalitários. Ir para a cadeia por ter enfrentado uma autoridade constituída. E lá no capítulo 40, versículo 5, você pode, se desejar, abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto aqui na tela. Nós lemos assim: depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais que também estavam presos na casa de seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Aqueles dois homens que estavam confinados como José, amanheceram então aquele dia extremamente perturbados. Porque durante a noite eles sonharam um sonho e eles queriam saber o significado desse sonho. Eles criam que os sonhos tinham uma conexão íntima com a realidade, que eram predições. E eles, de acordo com as suas crenças locais, não conseguiam sossegar o seu espírito até ter uma interpretação destes sonhos. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Até mesmo Deus, muitas vezes naquela época, se utilizou de sonhos para revelar a sua vontade e os seus propósitos. É importante lembrar que nessa época não havia ainda a palavra escrita. Deus não tinha concedido a lei ainda, como fez depois através de Moisés. Não havia ainda profetas que pudessem falar em nome do Senhor. Então naquela época, Deus utilizava os meios comuns daquele tempo para revelar essas pessoas em sonhos e visões, e muitas vezes falando audivelmente. Então havia essa compreensão
de que quando Deus tinha uma coisa especial para revelar, não apenas o Deus de Israel, mas os deuses de um modo geral na concepção deles, isso aconteceria principalmente através de sonhos e visões. Mas o que eu quero destacar aqui é que José olha para aqueles homens e percebem que os seus companheiros estavam tristes, estavam com o semblante abatido. Perceba a sensibilidade que José possuía. Ele nem precisou conversar com eles para perceber que eles não estavam bem naquele dia. Olhou e de alguma forma o rosto deles espelhou um sentimento de preocupação que estava em seus corações. José foi sensível, olhou e percebeu a angústia deles. E aqui nós temos a primeira lição que eu quero destacar nesta manhã. Seja sensível ao sofrimento das pessoas que estão ao seu redor. Até que ponto nós paramos hoje para olhar nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas e percebermos os seus sentimentos? Às vezes, na verdade, nós nem olhamos mais para o rosto das pessoas. Por quê? Porque, via de regra, o nosso olhar hoje está dirigido num aparelhinho que todo mundo tem. Nós olhamos muito mais para esse aparelho do que para as pessoas que estão ao nosso redor. No tempo da pandemia, muitas foram as crises conjugais e familiares, porque as pessoas se viram no mesmo espaço, próximas fisicamente, mas perceberam que estavam desconectadas emocionalmente. Para alguns esse foi um tempo de reconexão, para outros foi um tempo de crise, porque eles não percebiam que estavam ali próximos uns dos outros, pais e filhos, marido e mulher, mas sem uma conexão real. Quantas pessoas muitas vezes se encontram na hora das refeições e quando não estão com a TV ligada, ou quando cada um não está no seu canto comendo sozinho, se estão à mesma mesa, muitas vezes há um silêncio muito grande, ou então um diálogo extremamente superficial. Nós somos desafiados a estarmos perto, fisicamente e emocionalmente. José olhou para aqueles homens e indagou a causa do seu sofrimento. Qual foi a última vez que você olhou para alguém da sua família e percebeu que ele estava triste e perguntou: o que está acontecendo com você? Como é que foi o seu dia hoje? O que lhe preocupa? Nós temos que ter sensibilidade para perceber as dores e o sofrimento das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. No trabalho, em casa, na igreja, no pequeno grupo, seja onde for. Mas José não apenas indagou o que lhes preocupava. Ele não perguntou por perguntar. Ao perguntar se eles estavam bem, ele deu um passo a mais. Ele prontificou-se a ajudar. Faça isso também. Pergunte para o outro com a disposição de ajudar. Porque Deus tem dado a você e a mim dons espirituais. Foi o que aconteceu com José. Use os seus dons espirituais. Nós não sabemos qual o grau de consciência que José tinha naquele momento acerca deste poder que Deus lhe concedeu de decifrar sonhos. Porque lá no passado ele teve os sonhos, mas quem interpretou os sonhos, inclusive ficou injuriado com a própria interpretação, foram os irmãos de José e o pai dele. Mas o próprio José, nós não sabemos exatamente como ele captou aquilo. Se ele realmente acreditou naquele tempo que era uma mensagem de Deus para a sua vida no futuro. Provavelmente ele tenha crido assim. Mas o fato é que diante daquela situação, José decidiu não apenas ser um profissional competente, dedicado, e por isso ocupava aquela posição de liderança na prisão, mas ele se dispôs diante de Deus e daquelas pessoas a ajudá-los. Hoje, Deus pode nos comunicar através de sonhos, sim. Mas ele preferencialmente não faz isso hoje, porque nós temos a sua palavra, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos uma revelação completa, e a palavra de Deus e o Espírito Santo e o exemplo da história nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Mas naquele contexto, José percebeu que precisava de uma iluminação especial, e ele buscou o Senhor. Tanto assim que quando eles contam aquela história, ele percebe aquela angústia deles em relação à interpretação dos sonhos. José diz para eles o seguinte: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos que vocês tiveram. E assim, José humildemente atribuiu a Deus a capacidade de revelar o sonho e usou esse dom que Deus vai lhe dar a partir desse momento. O sonho do copeiro foi a ele apresentado, e depois o sonho do padeiro.
O copeiro compartilhou o seu sonho e o padeiro ficou empolgado com a interpretação do sonho do copeiro, porque foi algo muito especial. Que sonhos foram esses? O copeiro sonhou que estava lá diante de um parreiral e ele viu uma videira que produziu 3 lindos cachos de uva. E ele então foi até a esta videira, pegou aqueles 3 cachos, espremeu dentro de uma taça e pegou aquele suco de uva e entregou para o rei. E aí então o rei se alegrou e ele então ficou muito feliz de estar ali podendo fazer isso para o rei. Esse foi o sonho. O padeiro teve um sonho diferente. O padeiro sonhou que ele estava carregando 3 balaios, 3 cestos grandes de pães, que eram a sua especiaria, que ele sabia fazer pães deliciosos. E aí quando ele está carregando aqueles 3 balaios na sua cabeça com os pães, vieram aves e comeram aqueles pães. Este foi o sonho do padeiro. E aí então, quando o copeiro contou o seu sonho, José disse: olha, esses 3 cachos de uvas são daqui a 3 dias, que você vai voltar ao palácio, você vai servir novamente ao rei. Você será restabelecido a sua função. E ele ficou obviamente muito feliz com isso. E José disse: olha, quando você chegar lá, você vai ser restabelecido na sua função. Lembre-se de mim, porque eu estou aqui preso injustamente. O padeiro, ouvindo essa explicação, se animou e disse: eu quero contar também o meu sonho. Mas a interpretação do sonho do padeiro foi bem diferente. Porque ele disse: esses 3 cestos aí são também 3 dias. Só que você vai ser tirado da prisão daqui a 3 dias, mas você vai ser enforcado. Que destino sinistro. Mas esta era a mensagem que José tinha transmitido naquele momento. O ponto que eu quero destacar aqui inicialmente é que mesmo estando no fundo da prisão, José não deixou de exercer um dom espiritual que Deus estava lhe dando. Porque aquela não era uma capacidade meramente humana. Era uma capacidade de Deus, sobrenatural para ele naquele momento. E no contexto do Novo Testamento, nós lemos que todos nós temos dons. Não necessariamente dons sobrenaturais. Pode até acontecer algum dom sobrenatural, sim. Mas o Espírito Santo distribui para cada um de nós, membros do corpo de Cristo, algum dom espiritual. Dons concedidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Para que nós possamos servir no corpo de Cristo, que é a igreja, e a sociedade de um modo geral. Existe às vezes um equívoco de pensarmos que os dons espirituais são para serem utilizados exclusivamente na igreja. Aqui é um lugar sim de exercício dos dons. Somos o corpo de Cristo, servimos uns aos outros com os dons espirituais. E somos desafiados a fazê-lo. Mas os dons espirituais, eles são nos dados para utilizarmos não apenas aqui, mas na sociedade de um modo geral. Eu costumo pensar num dom espiritual como se fosse alguém que tem, por exemplo, a habilidade de tocar um violino. E ele pode tocar numa orquestra. E juntamente com os outros músicos fazer ali, naquele conjunto, uma linda canção. É o que acontece no contexto da igreja. Nós servimos uns aos outros, nós tocamos afinados uns com os outros e produzimos, no sentido espiritual, uma música de exaltação, de louvor a Deus. Mas um bom violinista, ele não toca apenas na orquestra. Ele toca também numa festa de aniversário. Ele pode ser chamado para tocar num velório, num hospital, num lugar onde haja alguém que precise da sua música. Ele está ali apresentando e servindo a Deus através deste dom. Assim também Deus tem dado a cada um de nós um dom, para ser exercido não apenas aqui no contexto da igreja, mas lá no seu trabalho, onde você estiver, em qualquer lugar, lá na escola, qualquer que seja o lugar de atuação para o qual Deus coloque você, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil. Porque alguém diz: não, eu estou passando um problema, então agora, Senhor, me dá um tempo. Obviamente, existe o exercício de alguns dons que ficam limitados num tempo de tribulação, num tempo de dificuldade. Mas isso não elimina totalmente, não, agora eu estou totalmente inútil no contexto do reino de Deus, agora eu não vou utilizar nenhum dom porque estou dando um tempo. Não. Enquanto nós estamos aqui na terra, Deus quer utilizar cada um de nós para servi-lo.
seja no contexto da igreja local, seja na sociedade, dentro da sua casa, onde quer que for. Mesmo que você esteja numa situação de aprisionamento, isto não automaticamente libera de servir ao Senhor usando os dons que Ele lhe deu. Terceira verdade que eu gostaria de destacar, que a história de José nos mostra, é que nós somos desafiados a manter um compromisso com a verdade. Gênesis 40, 18, nós temos José falando sobre essa interpretação do sonho, sobre a qual eu já mencionei. Ele diz para o padeiro o seguinte: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Como eu disse, que mensagem difícil, né? Que mensagem sinistra. Por um lado, ele fala para o copeiro o que aconteceria de bom, mas ele tem que dar essa notícia ruim para o padeiro. Ele tinha a responsabilidade de comunicar os fatos, e ele revelou o destino de cada um, mesmo sendo algo tão difícil. Como mensageiros de Deus neste mundo, pensando na perspectiva futura, nós temos que falar sobre o céu. Nós temos que falar sobre aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, vai estar na presença de Deus por toda a eternidade. Mas nós não podemos negar a realidade do inferno. Nós não podemos negar a realidade daquele que segue um caminho diferente da vontade de Deus para a sua vida e o seu destino. Mas não apenas nesse contexto. De um modo geral, nesses dias de tantas fake news, nesses dias de tantas informações desencontradas que a gente recebe de todos os lados, que o nosso compromisso seja a busca da verdade. Que o nosso compromisso com a busca da verdade seja maior do que a ideologia que nós abraçamos. Cuidado com informações falsas. Não passe adiante alguma coisa só porque você acha que aquilo é interessante, que aquilo concorda com as suas ideias, sem saber a veracidade. Ter uma atitude otimista o tempo todo, ou negativista, falar só coisas agradáveis e estimulantes, quer sejam verdadeiras ou não, definitivamente não é o que Deus espera de nós. Podemos e devemos falar, mesmo quando temos notícias ruins a comunicar, mas temos que ter a certeza de que aquilo que nós estamos passando adiante corresponde à verdade. Nós não podemos deliberadamente mentir só para não magoar o outro. Nós não podemos fazer promessas falsas para ninguém, dizer que Deus disse isso ou aquilo, quando Deus não disse isso ou aquilo, mas é o que a gente gostaria que Deus tivesse dito. Em quarto lugar, não se iluda. Você será esquecido. Não estou sendo negativo, não. O que aconteceu com José depois de ele ter interpretado os sonhos? Ele compartilhou com o copeiro a sua história, pediu, olha, se lembre de mim quando você chegar lá. E eu creio que quando o copeiro saiu da prisão e se cumpriu aquilo que José tinha previsto, eu imagino que ele tenha pensado, agora é a minha oportunidade. Agora, com a minha network, vou chegar lá, ele vai me tirar daqui. Ele deve ter aguardado com muita esperança a sua liberdade nos dias que se seguiram. Certamente ele imaginou algumas vezes o porteiro chegando, o carcereiro chegando, dizendo, José, você está livre. Você foi lembrado e inocentado. Mas os dias foram passando. E as esperanças de José desmoronando. Gênesis 40, 23 diz claramente, o chefe dos copeiros, porém não se lembrou de José, pelo contrário esqueceu-se dele. Olha que ênfase, né? Não se lembrou, pelo contrário esqueceu. A mesma coisa, mas está enfatizando bem, esquecimento total. Um pecado grave. Até porque, lembram-se, José tinha sido extremamente sensível para com a dor dele, com o sofrimento dele. José tinha levado para ele uma palavra de esperança, acalmado o seu coração, nossa sensibilidade ao sofrimento do outro pode ser medida até certo ponto pelas nossas lembranças e pelos nossos esquecimentos. Quando nós esquecemos de uma coisa que para o outro é tão importante, ou da própria pessoa, isso revela muito sobre os nossos sentimentos. Eu imagino que José deve ter se perguntado muitas vezes, será que ele se esqueceu de mim mesmo? Será que alguma vez ele chegou a interceder por Faraó a meu respeito? Depois de algum tempo ele chegou à conclusão, realmente ele não se lembrou de mim. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Esquecido por alguém que você ajudou,
Alguém que caminhou ao seu lado. São muitas as pessoas no mundo que se sentem assim. Penso nas mulheres que ajudam a construir a carreira de seus maridos. Quando eles começaram ali com poucos recursos, ela foi ajudando, trabalhando ao lado dele, incentivando, se sacrificando para que ele pudesse seguir. De repente ele começa a ganhar dinheiro, começa a ficar famoso e abandona a família. Esquece que tem uma família e filhos. Eu penso em pessoas a quem você emprestou dinheiro, mas que abusou da sua generosidade. E a pessoa então suja o seu nome, se recusa a atender os telefonemas, desaparece do mapa, simplesmente, e deixa você abandonado com as dívidas em nome dele, no seu nome. Algumas pessoas muitas vezes fazem uma sociedade com alguém, e quando os negócios vão bem, tudo bem, mas chega uma pandemia, chega uma crise, aí a pessoa pula fora e deixa o outro sozinho, abandonando completamente. Eu penso nos idosos, que muitas vezes estão nos asilos, como se estivesse realmente num depósito de gente. Os filhos não vão lá, não ligam, esquecidos completamente. Filhos a quem os pais dedicaram tanto afeto, tanto carinho, especialmente nos primeiros anos de sua vida. Talvez você diga, não, pastor, graças a Deus eu não vivo essa situação. Eu não me sinto abandonado por minha família, eu não me sinto abandonado pelos amigos. Mas se você foi uma pessoa generosa, se você é uma pessoa generosa ao longo da sua vida, dedicada ao seu trabalho, que se sacrifica pelos outros, com certeza você vai encontrar pelo menos uma pessoa que o decepcionou. Uma pessoa que lá no fundo não correspondeu à sua expectativa. Que você ajudou muito, mesmo sem segundas intenções, mas que ele se esqueceu de você. E talvez você esteja precisando dele, mas não consegue conectá-lo. A desilusão é uma ladeira perigosa, escorregadia, porque muitas vezes ela começa com as pessoas e ela chega até Deus. Você se decepciona com Deus. Sabe qual é a causa dessa desilusão? É confiarmos excessivamente nas pessoas. Muitas vezes nós criamos uma expectativa muito alta de que seremos lembrados e reconhecidos pelo que fizemos por aquela pessoa num passado mais distante ou mais recente. Não tenho dúvida que José se sentiu decepcionado com o esquecimento do copeiro. Mas ao que tudo indica, felizmente ele não desistiu de confiar em Deus. Ele continuou confiando no Senhor e ele foi recompensado. E a última verdade que eu quero compartilhar com você é que você deve sempre se lembrar que Deus nunca se esquece de você e a libertação virá. Deus nunca se esquece de você e a libertação virá. Nós temos na história exemplo de muitas pessoas que foram presas injustamente, por mais diferentes razões, que passaram horrores inimagináveis, alguns até mais do que José experimentou aqui. Um deles é Viktor Emil Frankl, um psiquiatra neurologista austríaco, de origem judaica, que foi o fundador da logoterapia, uma abordagem psicoterapêutica centrada no sentido da vida. Ou seja, o que ele experimentou? Ele foi levado na Segunda Guerra Mundial para um campo de concentração, em Auschwitz, em Dachau. E a sua esposa, seus irmãos e seus pais morreram nesse campo. E ele viu muita gente sofrendo ali. Ele viu algumas pessoas que conseguiam resistir ao sofrimento por mais tempo. E às vezes até quando chegou a época da libertação, serão libertos. E alguns que pereceram nos primeiros dias, nos primeiros momentos. E ele começou a refletir sobre isso. E ele começou a desenvolver uma ideia a esse respeito. Mais tarde, quando ele finalmente foi libertado e saiu da prisão, ele escreveu um livro, Em Busca de Sentido, no qual ele narra as suas experiências e as suas observações do campo de concentração. Esta obra é um clássico da psicologia e da literatura do século XX. Em um dos trechos deste livro, ele fala de uma visão que ele tinha. Ele chama de um truque psicológico. E nesse livro ele descreve exatamente o seguinte: eis que então aplico um truque, vivendo naquele ambiente difícil, de sofrimento, cavando valas, caminhando pelo gelo. Ele disse, eu me vejo de repente, ocupando a tribuna de um grande auditório, magnificamente iluminado e aquecido. Diante de mim um público a ouvir atento. Dou uma palestra sobre a psicologia do campo de concentração. Através desse truque consigo alçar-me de algum modo para cima da situação, colocar-me acima do tempo presente e de seu sofrimento. A teoria dele é de que se as pessoas que tinham algo importante a realizar, ou um afeto muito grande que gostariam de se reconectar, essas pessoas, via de regra, conseguiam superar mais de forma
melhor aquele sofrimento intenso. E ele se colocou nessa própria posição. Um dia eu vou sair, vou conquistar, vou reconectar com os meus queridos e vou ser uma pessoa que vai fazer diferença na sociedade. A minha vida tem um sentido. E assim ele fez. Essa imagem o ajudava a elevar-se acima da dor imediata, a olhar o sofrimento presente como já se fosse passado. E eu fiquei pensando, como é que José enfrentou aquele tempo? Se José fosse fazer esse mesmo exercício do Viktor Frankl, talvez ele escrevesse algo assim. Repito, isso não está escrito na Bíblia, mas nós estamos aqui usando o que eu chamo da imaginação santificada. Ele talvez pudesse escrever o seguinte: estou preso injustamente. As paredes frias e escuras deste cárcere parecem sufocar minhas esperanças. O esquecimento dos homens pesa sobre mim, até mesmo aqueles que receberam a ajuda de minhas mãos se esqueceram de minha existência. A solidão é grande. E as perguntas surgem como ondas. Por que, Senhor? Até quando? Mas dentro de mim cultivo um sonho. Não um sonho daqueles que tive em minha juventude, cheios de imagens, de feixes, de estrelas, mas um sonho ainda mais profundo. Vejo-me livre e sustentado por tua mão, ó Deus. Vejo-me a posição onde muitos virão até mim em busca de conselhos, e tu me usarás para abençoar não apenas o meu povo, mas também nações estrangeiras. Se hoje estou acorrentado, dentro de mim já caminho livre. Se hoje falo apenas com os companheiros de cela, sei que chegará um dia em que falarei diante de autoridades e multidões. E quando esse dia chegar, saberei que todo esse tempo da prisão não foi em vão, que tu me ensinaste a esperar, a depender e a confiar. Tu me mostraste que até mesmo nas trevas mais profundas tua presença é luz. Meu coração descansa em ti, Deus de meus pais, pois seis que meus sonhos não morreram, eles estão apenas amadurecendo em tuas mãos. Sinceramente, eu não sei se José chegou a elaborar tudo isso que eu apresentei aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza. A confiança de José em Deus permaneceu o tempo todo. Mesmo passando por algumas crises, mas no fundo ele acreditava de que Deus o libertaria. E no capítulo 41, primeiro versículo começa assim: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. E é exatamente a partir deste sonho de Faraó que a vida de José vai mudar radicalmente. Depois de 2 anos de sofrimento, isso sem falar nos anos anteriores, aquele tempo em que ele fez a interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que na verdade, Deus nunca se esquece de nós. Ele às vezes fica em silêncio, e nós não sabemos porquê, mas no tempo certo Ele vai nos libertar. E nós podemos sair da prisão ou arrebentados ou renovados, dependendo da atitude que nós adotarmos. Deus está sempre se lembrando de cada um de nós. Ele não se esquece das nossas orações, creia nisso. Nós devemos orar pedindo a Deus sim a libertação. Temos o direito de pedir: Senhor, não demore. Mas enquanto a nossa oração não é plenamente atendida, não deixemos que esta dúvida envolva o nosso coração de tal maneira. Porque Deus sempre se lembra de nós. E os que morrem nas prisões, pastor? E os que morrem por amor ao Evangelho numa prisão? E aquela pessoa que está numa prisão, por assim dizer, num hospital, e vem a falecer? Nós temos que lembrar que para o cristão, a morte não é o fim. É o começo de uma nova vida, de uma vida plena. Seremos libertados, seja num contexto humano, ou seremos libertados numa dimensão espiritual. José experimentou a bênção de ser libertado aqui na terra mesmo e seguir num futuro maravilhoso. Mas nós podemos ter essa perspectiva. Numa situação de extremo sofrimento, nós devemos cultivar uma visão de futuro, baseado não apenas numa projeção mental de algo superior, mas com base na nossa fé em Deus. É a nossa fé em Deus que nos permite visualizar um futuro glorioso, seja numa libertação aqui no contexto da terra, seja numa dimensão futura espiritual. Portanto, como José, nós aprendemos que nós podemos, mesmo numa situação de aprisionamento, cultivar a empatia, sermos sensíveis ao sofrimento das pessoas ao nosso redor, não nos concentrarmos apenas no nosso próprio sofrimento. Nós podemos, nesse contexto, usar os dons que Deus nos deu
para abençoarmos outras pessoas. Devemos falar a verdade. E em algum momento nós vamos experimentar o abandono ou a decepção com alguma pessoa a quem nós ajudamos. Mas nós devemos lembrar que mesmo que todos se esqueçam de nós, Deus nunca se esquece de nós. No devido tempo nos libertará completamente. E nos concederá além do que nós podemos imaginar. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui no templo agora, você que acompanha pela internet esta mensagem. Mas eu quero que você coloque agora diante do Senhor o que está no seu coração. E peça a Deus que o ajude a libertar de qualquer situação que esteja aprisionando a sua vida nesta hora. Que o ajude a ser sensível à presença de Deus. Que a sua oração dizendo, Senhor, renova no meu coração a esperança. Que ela possa ser atendida pelo Senhor. Quero convidar você então agora, nesse momento de oração, clamar ao Senhor. E pedir a Deus que renove a sua fé. E pedir a Deus que o ajude a perceber o sofrimento de outros ao seu redor. Para que você seja bênção também na vida deles. E que a sua esperança e a sua fé sejam firmados no Senhor. Querido Pai do céu, nós te pedimos esta bênção para o teu povo. Nós pedimos esta bênção para cada um de nós aqui. Porque em determinados momentos da nossa vida nós podemos nos sentir aprisionados. Mesmo que não estejamos numa prisão literal, Senhor. E nós clamamos agora por todos aqueles que estão presos injustamente. Qualquer que seja a situação, Senhor, age de forma poderosa em qualquer lugar do mundo, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que a fé dos teus filhos, que a esperança desses que estão vivendo esse momento seja renovada no Senhor. E nós te agradecemos porque sabemos que no final, como filhos teus, nós sempre temos a vitória completa. Nós te louvamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém.